Beleza, tá gravando então. Muito Eu bem, vou dar uma olhada. sejam Pode falar. todos bem-vindos nesta noite de quinta-feira à nossa aula de número 12. O curso é o Ministério do Espírito Santo e é um curso de teologia livre, é um curso livre de teologia em que nós estamos buscando dar à nossa comunidade Atos, à nossa igreja, uma sustentação bíblica e teológica sobre a doutrina da Trindade, especificamente agora nesse curso, a doutrina sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo. Claro que o curso não é só para a nossa comunidade Atos, a todos os irmãos e irmãs de outras comunidades de fé que queiram se unir a nós, e há pessoas que estão fazendo o curso conosco. O curso é online pela plataforma Zoom, e tem irmãos queridos de outros lugares que estão participando de outras cidades, até de outros estados. Sejam todos muito, muito bem-vindos. E hoje nós estamos, então, na aula de número 12. E antes da gente dar sequência ao nosso conteúdo, nós vamos checar se teve uma pergunta da aula passada que não foi respondida por questão de tempo, e a gente vai procurar já responder agora e a gente já entra no conteúdo. Vamos lá, Dani. Então, pastor, tinha uma pergunta do Michael, mas eu acredito que você já respondeu lá no WhatsApp. Respondi no grupo, exatamente. E tem uma pergunta da Fúvia, que acho que ela mandou hoje, referente à aula passada, que ela diz assim, aí acho que entra um contexto da aula passada, né? De onde os irmãos de outras igrejas tiraram essa ideia de campanha? Eles pegaram de algum trecho de versículo ou de outra coisa? Alguma coisa que o termo campanha. Isso. Tá. Olha só, Fúvia e Alex, da onde veio a pergunta? Não, o termo campanha ele não consta da Bíblia Sagrada, nem do Novo Testamento, e ele é uma ideia relativamente nova, ou adaptada a partir da chegada, principalmente das chamadas igrejas neopentecostais no Brasil. As igrejas neopentecostais são praticamente aí 4 ou 5 igrejas, tem muitas, mas as principais são Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, Igreja Internacional, Igreja Renascer, Igreja Sara Nossa Terra, Bola de Neve, algumas dessas igrejas. E essas igrejas elas são entusiastas ou adeptas de 3 teologias, centralmente. A primeira teologia é a teologia da prosperidade. É uma compreensão de que a bênção de Deus, ela se revela e se manifesta principalmente na vida de um cristão através do sucesso financeiro, do sucesso material. E essa compreensão leva muito a se fazer campanhas em função desse objetivo. A outra teologia é uma teologia chamada teologia da confissão positiva. É aquela ideia que você já deve ter ouvido em algum momento, de que a palavra de Deus, existe a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus revelada com poder. Então, existe a palavra logos, que é a palavra apenas escrita, e a palavra rema, que é uma palavra viva e atuante. Portanto, se eu declarar alguma coisa, por isso que você deve ter ouvido essa palavra em muitos lugares, eu declaro, vem dessa teologia. Então, se eu declaro, vai acontecer. Eu trago para o mundo atual. Veja que isso leva muito a uma compreensão de campanha. Eu vou fazer campanha para fazer essas declarações, declaração da palavra rema, e fazendo isso, eu vou trazer a evidência, bênçãos materiais e até bênçãos espirituais. Então, é essa a ideia que está por trás disso. Tem uma teologia também, que é a chamada teologia, eu falei da teologia da confissão positiva, falei da teologia da prosperidade, a teologia da batalha espiritual, que é a compreensão ou a ideia de que o mundo ele está dividido entre o bem e o mal. Claro que a Bíblia fala nesses termos, mas essa teologia tem uma compreensão muito específica, que Deus e Satanás estão em guerra no mundo, e dependendo do lugar que a gente estiver, as posições que a gente estiver, nós vamos aí praticamente decidir essa luta. Então, é por isso que Deus está chamando para o exército dele para a gente meio que ajudar a Deus a vencer essa batalha cósmica. E no meio dessa batalha espiritual, como teologia, não como texto do Novo Testamento, há essa ideia de campanha, vamos guerrear.
vamos fazer guerra contra o mal, guerra contra Satanás, guerra contra as doenças. Então, é daí que vêm essas ideias. Antes das igrejas neopentecostais, havia as campanhas, e essa campanha eu acho que ela tem sustentação bíblica, das igrejas pentecostais históricas. Igrejas como a Assembleia de Deus, igrejas como algumas vezes a igreja quadrangular, principalmente, que eram as campanhas de oração. As pessoas se reuniam para orar, e orar por todas as coisas. Elas se reuniam para isso, era muito comum. Então, aí sim eu vejo algo que tem sustentação bíblica, que a Bíblia manda a gente fazer. Mas quando a gente parte para instrumentalizar Deus, para conseguir de Deus algumas coisas, como se a gente acessasse algumas experiências e segredos espirituais, isso, ao meu ver, é pernicioso, é prejudicial. Mas é daí que surge muito a ideia das campanhas, né? Então, espero ter respondido a questão a esse respeito. Se tiver alguma pergunta referente a isso, podem fazer agora que eu aproveito o momento. Se não, a gente já segue para o nosso conteúdo da aula de hoje. Eu vou pedir para o Dani, daqui a pouco, então, já disponibilizar. Mas vamos ver se tem ainda alguma questão a esse respeito. Enquanto isso, eu só vou colocar o fone aqui enquanto vocês estão perguntando, se for ter pergunta. O Alex e a Fúvia responderam aqui, pastor, disseram que a Fúvia respondeu, entendi, pastor, obrigada. Gente, se mais alguém tiver alguma dúvida sobre esse tema que o pastor falou, pode ou colocar no chat ou levantar a mão, que eu libero o microfone para vocês. Senão a gente segue. Ok. Se não já surgiu, já vamos adiante, Dani. Que a gente abriu aqui uma exceção da pergunta, já vamos ao conteúdo, então, da aula de hoje. Nós podemos abrir, Dani, naquela tela que deve ser 30 e pouco, que ela dá os 11 temas do Ministério do Espírito Santo, só para a gente enxergar de forma panorâmica aqui, tá bom? O que a gente está estudando. Lembrando a vocês que nós primeiro estudamos a pessoa do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo dentro da Trindade, de um Deus que é único, mas ele se revela em três pessoas, não são três deuses independentes, não. É um Deus, mas que se revela, se manifesta em três pessoas na história. Cada um tem uma característica, por assim dizer, e uma obra na chamada história da salvação, mas eles são completamente harmoniosos. Não tem uma coisa que o Espírito Santo faça que é contra Jesus ou o Pai, de jeito nenhum. Eles são completamente perfeitos e completamente harmoniosos. Agora, a gente passou a estudar no segundo momento a obra do Espírito Santo, o ministério, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Então, nós passamos a estudar o derramamento do Espírito Santo, a era do Espírito Santo, principalmente a partir de Pentecostes. Nós vimos o significado do selo do Espírito Santo, ou nós vimos o significado também do penhor do Espírito, nós vimos o batismo do Espírito Santo, a perspectiva histórica, que é a que nós estamos ensinando aqui, mas nós passamos também pela perspectiva pentecostal. Nós também vimos o enchimento e a plenitude do Espírito Santo, vimos os símbolos do Espírito Santo, também estudamos o fruto do Espírito com as suas 9 virtudes e o relacionamento com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. E a aula passada nós nos dedicamos aos dons do Espírito. E hoje nós vamos começar com as visitações especiais do Espírito. Mas antes, eu vou pedir para o Dani um pouquinho adiante, nos dons, só para eu fazer uma passagem de tela, para a gente não esquecer o que nós estudamos. Então, Dani, eu acho que é o slide 40, se eu não me engano. Dos dons, né, pastor? Exatamente. Tem o 39, o 40 e o 41. Então, legal. Vamos começar no 39. Gente, então, o que são os dons do Espírito? Os dons são capacitações especiais que o Espírito Santo dá à igreja com uma finalidade. Qual é a finalidade? Edificar, fazer crescer, fazer ser pleno o corpo de Cristo. Então, é o Espírito que dá. E o Espírito dá a quem quer. O Espírito Santo é livre para fazê-lo.
Nós vimos também que não há uma pessoa só no corpo de Cristo que não tenha pelo menos um dom. Portanto, o Espírito dá normalmente mais, mas toda pessoa tem um dom. E também nós vimos que nenhuma pessoa pode possuir todos os dons espirituais, porque isso prejudicaria ela, no sentido de que, se eu tenho todos os dons espirituais, eu não preciso de ninguém, porque eu já tenho todos os dons. Deus sabiamente não dá todos os dons para ninguém, nem Paulo, nem Lutero, ninguém, ninguém sem exceção mesmo. Por quê? Porque é na dinâmica do corpo de Cristo, do amor, da comunhão, que nós vamos sendo edificados pelo Espírito Santo. E nós vimos também que os dons espirituais, eles são diferentes dos dons naturais. Os dons naturais são graças, bênçãos, que o Espírito Santo dá a toda a humanidade, para que coisas boas, belas e justas sejam feitas. Então, o esporte, a política, a arte, a música, o que mais que a gente pode... As habilidades de humanas de forma geral, habilidades profissionais, criativas, tudo isso é dom do Espírito. Isso é dado a toda a humanidade, aos não cristãos e aos cristãos. Mas aos cristãos são dados também os dons espirituais, que são capacitações do Espírito para que a igreja seja edificada e para que ela ministre ao mundo a missão de Deus. Então, os dons espirituais sempre terão o objetivo de levar ao conhecimento de Cristo e à salvação em Cristo Jesus. Sempre. Toda a dinâmica do dom espiritual tem e deve ter essa característica. Daí difere dos dons naturais, que são os dons da graça comum de Deus. E os dons devem ser exercidos sempre com decência, não é de qualquer modo, não é porque alguém tem um dom que fala para tudo que o meu dom agora vai... Não. No culto público, principalmente, Paulo deixa muito claro que deve ter decência, deve ter ordem. Paulo deixa claro que o dom de línguas só deve ser usado quando tiver um intérprete, por exemplo, né? Ou quando for numa reunião que todo mundo já é cristão e as pessoas vão entender. E outros dons, o dom de profecia também. Jamais, por exemplo, pode acontecer de um pastor estar pregando a palavra de Deus, que é profecia, e alguém dizer, olha, eu tenho o dom de profecia, para de falar agora que eu tenho prioridade. Não, não pode de jeito nenhum acontecer isso. E todos os dons espirituais são sempre feitos na dinâmica do amor, ou seja, se o dom não é utilizado em amor, até mesmo quando ele corrige, não é um dom espiritual e não é uma ação do Espírito Santo. É bom que esclarecemos bem isso. E os dons devem ser buscados. A gente deve orar, dizendo, Senhor, se o Senhor me deu os dons, se o Senhor aprove o Senhor me dar dons, que eles sejam desenvolvidos. Eu quero fazer eles aparecerem para abençoar as pessoas, o corpo de Cristo. A gente deve buscar esses dons e desenvolvê-los. A gente viu também que tem 4 listas de dons do Novo Testamento. 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Para a gente lembrar, Coríntios e Romanos é 12. 1 Coríntios 12, Romanos 12. Os outros dois, que é Efésios e Pedro, é 4, Efésios 4 e 1 Pedro 4, ok? Ao menos 20 dons são citados nessas 4 listas, podendo ser 22 também, porque há 2 dons que parece que eles aparecem em 2 listas aí, ou não. E tem uma especificidade, que é chamada as pessoas dons de Efésios 4. São apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre. Nós vimos que pastor e mestre é um dom só. O pastor precisa ser mestre, o mestre precisa ser pastor. Vamos à tela seguinte. Então, olha, aqui está a lista dos dons, eu só vou citar, não vou explicar para a gente poder ir adiante. 1 Coríntios 12, dons de aconselhamento, pessoas dotadas pelo Espírito para aconselhar. Dons de conhecimento especial, esse é um dom, digamos assim, quase que intelectual, por assim dizer. Pessoas que têm um conhecimento profundo a respeito das coisas de Deus e da igreja. Dom de grande fé, aquelas pessoas que são motivadas por Deus a encorajar as pessoas a ter grande fé, dons de curar, dons de realizar milagres, dons de profetizar, dons de grande discernimento espiritual para ver se algo que está acontecendo tem a ver com o espírito ou pode ser um espírito de engano, dom de falar em diferentes línguas, dons de interpretar essas diferentes línguas,
o próximo slide, então, a gente tem a segunda lista de dons, que é Romanos 12. Dons de profetizar, que eu coloquei aqui, ó, repetido lá na primeira lista, em 1 Coríntios, por isso que a dúvida se é 22 ou 20. Dom de servir, tem gente que não só serve, mas serve a vida inteira, serve sempre. Dons de ensino, são os mestres aí. Dom de encorajamento, pessoas que encorajam o tempo inteiro. Dons de contribuir, pessoas que têm uma generosidade para contribuir com recursos que supera a média das pessoas. Dons de misericórdia, dons de perdoar assim de uma forma e servir e se entregar. A outra lista que a gente tem é a lista de de Pedro, primeira carta de Pedro 4. São 2 dons aí, o dom de falar, que parece estar relacionado à boa oratória, e um carisma para falar. A pessoa, quando fala, as pessoas prestam atenção. Há pessoas que, embora tenham conhecimento, não têm esse dom de falar. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não consegue chamar a atenção das pessoas ao falar. Então, são dons distintos. E dom de ajudar, que parece ser o mesmo dom de servir que aparece nas listas anteriores. Podemos ir adiante, Dani? E aí uma lista de dons, só que com uma característica específica, que não é só dom, é a pessoa também. Por isso que a gente chama de pessoas dons, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista e o pastor mestre. Nós já explicamos o significado desses 4 dons e como eles devem ser usados para a edificação da igreja. Vamos adiante? Agora nós entramos propriamente no tema de hoje. E aqui eu já quero fazer algumas diferenciações importantes entre o ensino histórico da doutrina do Espírito Santo e a doutrina do movimento pentecostal sobre o Espírito Santo. Então vamos lá, vocês me viram explicar aqui que a igreja historicamente ensinou sobre o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo sendo uma obra do Espírito, uma obra que é abrir os olhos espirituais de uma pessoa para que ela enxergue Cristo e receba, então, o dom do Espírito e receba o perdão e a purificação dos pecados. Ou seja, o batismo no Espírito Santo, ele acontece como um ato de Deus, como um dom do Espírito que vem habitar a pessoa a quem Deus abriu os olhos. Do lado humano, a gente chama isso de conversão, que é a resposta humana com fé em Jesus Cristo na sua obra e com arrependimento de vida. Então, essa é a doutrina histórica sobre o batismo no Espírito Santo. O movimento pentecostal entende que isso acontece, mas há algo que acontece da parte do Espírito que não acontece necessariamente na conversão. Acontece depois, através de uma busca constante por ser alcançado de uma forma mais intensa no Espírito Santo. E a evidência que isso acontece é normalmente o falar em outras línguas. Essa é a interpretação do movimento pentecostal, ou eu vou dizer movimento pentecostal porque a doutrina pentecostal não fecha exatamente com isso, mas o movimento pentecostal, especialmente no Brasil, sim. Então, quando o movimento pentecostal fala que a evidência de que o Espírito Santo batizou uma pessoa é que ela sente algo diferenciado, um poder diferenciado, uma visitação diferenciada, cuja maior evidência, ou a mais comum, é o falar em línguas, a teologia histórica vai chamar essa mesma experiência não de batismo no Espírito Santo, mas de visitações especiais do Espírito Santo. Por isso que eu disse que a gente não pode dizer que os nossos irmãos pentecostais estão errados no que eles dizem sobre as evidências do batismo do Espírito Santo. Mas nós falamos que é incompleto. É incompleto por quê? Porque o Novo Testamento e a igreja, ao longo de 18 séculos, ela entendeu que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, como ensinam os apóstolos, se não for uma obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é a obra inicial de batismo do cristão no corpo de Cristo, e um batismo em que o Espírito Santo vem morar, habitar internamente o cristão.
Então, agora, então vamos falar dessa experiência especial que a teologia histórica chama de visitações especiais do Espírito, que é um empoderamento, uma capacitação, um enchimento especial em que o Espírito faz coisas fora do comum a uma pessoa, podendo realizar coisas mesmo espetaculares, extraordinárias, e que normalmente o movimento pentecostal associa ao batismo no Espírito Santo. Então vamos lá. Nós vimos aqui, já estudamos, e eu vou repetir, que nem todas as manifestações do Espírito Santo são manifestações assim espetaculares, explícitas. Não, nem sempre. Por exemplo, o fruto do Espírito é uma obra do Espírito Santo. E a pessoa, quando vai desenvolvendo amor, alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, temperança, todas essas virtudes, normalmente isso não aparece como uma espetacularização. É uma santificação do caráter que acontece de modo, digamos, natural, crescente, e é uma obra do Espírito Santo. E a gente poderia citar outras coisas que o Espírito Santo está fazendo em nós e que a gente não entende ou não percebe como algo assim fora do comum, sobrenatural. Mas o Espírito Santo faz isso também. Nós já vimos que um dos problemas, aliás, das teologias do Espírito Santo é esse. De um lado, a gente pode levar a doutrina do Espírito Santo, e isso eu já faço aqui uma crítica e talvez até uma autocrítica à teologia histórica. Quando eu estou falando teologia histórica, gente, ou teologia dos históricos, eu estou me referindo à teologia, basicamente, que ela vem da Reforma Protestante no século XVI, e que ela teve 4 ramificações, e que vai ser o assunto que eu vou ensinar no sábado no Atos Jovem, né, Dani? O assunto principal vai ser esse aí, e nós vamos ensinar essas 4 vertentes, os impactos na sociedade, as omissões da época, as questões históricas que envolveram. Então, quando estamos chamando de teologia histórica, nós estamos falando da teologia que vem principalmente dos reformadores, da Reforma Protestante. E quando nós estamos falando teologia pentecostal, nós estamos falando principalmente de um movimento que nasce na Rua Azusa, na Califórnia, Estados Unidos, no comecinho do século XX, e espalha pelo mundo inteiro. Então, é só para situar as situações. Quando eu falo que deve haver uma crítica aos nossos irmãos históricos, né, ou a teologia dos históricos reformados, é que, às vezes, no desejo de tornar precisa a doutrina biblicamente, nos seus detalhes, de não fugir ao que a Bíblia está dizendo, a buscar o conhecimento aprofundado, muitos irmãos históricos, muitos não, mas alguns irmãos históricos reformados, têm feito da doutrina do Espírito Santo apenas um conceito do cristianismo. Então, é quase como se fizesse assim, ó, basta que você conheça bem a doutrina do Espírito Santo, entenda os seus conceitos principais e você, então, terá experimentado o que precisa ser experimentado em termos da doutrina do Espírito Santo. Ora, isso é um equívoco e um engano. É evidente que nós precisamos de todo o conhecimento possível da palavra de Deus e da boa teologia sobre o Espírito Santo. Mas a Bíblia vai deixar muito claro que isso não é suficiente. É preciso uma experiência pessoal. É preciso conhecimento, mas é preciso também a experiência. Então, é por isso que há uma crítica à teologia histórica reformada nesse sentido, de que há uma tendência a transformar a doutrina do Espírito Santo apenas numa doutrina conceitual. Isso é uma crítica de um lado. Agora vamos à crítica do outro lado, principalmente do movimento pentecostal. A crítica que se faz é exatamente o oposto. O oposto. Muitos irmãos, ou pelo menos alguns irmãos do movimento pentecostal, entendem que o Espírito Santo não é algo que tem que ser estudado, não é algo que tem que ser entendido. Muitos deles dizem que não precisa entender o grego, nem o hebraico. Aliás, nem precisa muito, porque a letra mata, tirando do contexto absolutamente esse texto de Paulo. Não tem nada a ver com isso o texto de Paulo. Letra mata em Paulo é outra coisa que eu já expliquei em cursos anteriores, mas eu posso repetir depois.
Então, esses irmãos acham que apenas se você se dedicar à oração, fazer, por exemplo, campanhas ou coisas desse tipo, ou fazer jejuns, e tentar viver essa experiência que é sentido, é o que é necessário. Não precisa de conhecimento. A Bíblia também não dá sustentação a isso. Daqui, então, eu já estou alertando que a obra do Espírito Santo, em termos de visitação e tudo o que ele faz, é preciso conhecimento do Espírito Santo e experiência pessoal e comunitária do Espírito Santo. Quando a gente abandona essas duas bases, a gente cai num erro e num problema terrível que tem causado distorções no mundo cristão evangélico, ok? Então, vamos lá. Se o Espírito Santo faz coisas extraordinárias, se o Espírito Santo é livre, e ele é livre para fazer, a Bíblia chega a usar o termo que ele é como um vento, e o vento é símbolo do Espírito Santo, por quê? O vento a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, que caminho que ele fez. O vento ele consegue passar por lugares que a gente não imagina. Então, por isso que a imagem do vento é associada à imagem e à obra do Espírito Santo. O Espírito Santo pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou de que nós cogitamos. Paulo vai ensinar, por exemplo, isso. E o Espírito Santo tem feito ao longo da história. De tempos em tempos, o Espírito Santo tem se derramado, visitado de forma especial seres humanos e grupos na história. Por exemplo, a gente viu no Antigo Testamento essas visitações acontecendo. Aquilo não era o batismo no Espírito Santo, mas eram visitações que davam capacidade espiritual a Gideão, a Sansão, aos profetas, a tudo aquilo que nós estudamos já no Antigo Testamento como o ministério do Espírito Santo. Mas não é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento também. Por exemplo, Jesus no batismo tem a visita especial do Espírito Santo, onde o Espírito valida o ministério público de Jesus Cristo. E nós temos o Espírito Santo, e inclusive, ninguém gosta muito de lembrar disso, mas é uma visitação especial do Espírito Santo que leva Jesus Cristo, Filho de Deus, para ser tentado no deserto. Não é Satanás que leva, é o Espírito Santo que leva. E isso é uma visitação especial do Espírito Santo. E nós temos também, por exemplo, a descida no dia do Pentecostes. Ali há um derramamento e uma visitação única e especial na história. Uma visitação especial do Espírito Santo àquelas pessoas, aqueles 120 crentes que estavam reunidos no cenáculo naquele domingo, 10 dias depois da ascensão de Jesus Cristo aos céus, 50 dias depois da Páscoa. Então, essas visitações, elas vão acontecendo ao longo da história, mas não é só aí. Nós temos, por exemplo, visitação especial do Espírito Santo na ressurreição de Jesus, né? E nós temos a visitação do Espírito Santo empoderando a igreja para pregar, com Pedro impulsionado de uma forma impressionante, com uma coragem, uma ousadia incrível. Nós temos o Espírito Santo visitando, por exemplo, Filipe. Filipe era um diácono escolhido pela igreja de Jerusalém, em que ele vai pregar e praticamente converte boa parte da cidade de Samaria. Então, é uma coisa extraordinária como o Espírito Santo visitou Filipe de uma forma intensa. E aí a gente vai ver uma coisa também que as nossas racionalidades não explicam. Filipe, por exemplo, em um momento ele estava pregando numa região, numa cidade, e o Espírito transporta ele sobrenaturalmente para a região de Gaza. Ou seja, a gente não consegue explicar isso do ponto de vista natural. É algo sobrenatural. São as visitações do Espírito Santo. Outro que recebe essa visitação do Espírito Santo é Estevão. Estevão, que a gente vai estudar no capítulo 7 de Atos, é um homem que desafia o Império Romano e o Sinédrio Judaico com uma mensagem poderosa, e ele tem uma visitação tão intensa do Espírito Santo que as pessoas olham para ele e vê ele como se tivesse uma afeição de anjo. Ele está tão visitado, por assim dizer, pelo Espírito, tão cheio, que as pessoas falam, é praticamente um anjo. E ele é morto, é o primeiro mártir da igreja cristã, mas o testemunho dele explode
pela Jerusalém e pelas terras bíblicas de uma forma impressionante. Então, essas visitações do Espírito Santo, por exemplo, elas continuam quando? Quando os autores do Novo Testamento, eles vão escrevendo as cartas, as epístolas. Isso é uma visitação especial do Espírito Santo, inspirando João, Pedro, Paulo, Judas, irmão de Jesus, Tiago, a escreverem aquilo que é escritura. Escritura é algo que não pode ter erro, né? Então, porque é inspirado diretamente pelo Espírito Santo, isso é uma visitação. Mas não só isso também, os mártires da igreja, pessoas que morreram pelo Evangelho, morreram por não negar o Evangelho. Isso é uma obra do Espírito Santo, não é toda pessoa que tem essa capacitação, isso é uma visitação do Espírito Santo. Há quem diga que é até um dom especial, o dom do martírio, o dom do testemunho até a morte. Aliás, a igreja que nós pregamos agora de Apocalipse é ser fiel até a morte. É um chamado a isso. E é o Espírito Santo que visita essas pessoas, empoderando, dando ousadia e dando coragem. Mas não é só isso. Olhe os movimentos de renovação da igreja cristã. Um deles, por exemplo, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante acontece no século XVI e ela acontece num contexto em que a igreja estava morrendo. A igreja chamada católica, católica quer dizer universal. Então, vamos fazer aqui uma correção. Nós, cristãos evangélicos, não teríamos nenhum problema de ser chamados também de católicos. Não teríamos nenhum problema. Porque católico significa universal, geral. Ok? Então, a gente poderia ser chamado de cristãos, porque nós somos discípulos de Cristo. Nós poderíamos ser chamados de católicos, porque nós fazemos parte da igreja de todas as épocas, a igreja mística de Cristo, é isso que significa ser católico. A gente pode ser chamado de protestante, porque nós somos oriundos do movimento da Reforma Protestante do século XVI, em que reafirmou a autoridade da Bíblia, das Escrituras, entre outras coisas. E nós podemos ser chamados de evangélicos, principalmente porque também nós somos oriundos do movimento evangelical, que começa basicamente com John Wesley e outros irmãos, outros grandes nomes do cristianismo, e se estende pelo século XIX e XX. A única coisa que a gente não deve usar como nome é romanos. Por exemplo, a Igreja Católica é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. O nosso único problema é esse último, porque nós somos igreja, nós somos católicos, nós somos apostólicos, porque nós cremos na doutrina dos apóstolos. Nós não somos romanos, porque nós não somos oriundos da ideia de mundo romano, de todas as perspectivas romanas para a vida. Então, isso não. Então, eu espero ter explicado isso. Então, na reforma do século XVI, o Espírito Santo visita pessoas e grupos como John Huss, que é um dos homens que a gente vai ver, e antes dele, John Wycliffe, ou Wycliffe, dependendo da pronúncia, homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para começar uma reforma de uma igreja que estava morrendo. Veja, não é uma invenção da igreja, nem uma reinvenção da igreja. É uma reforma da igreja. E depois surgiram homens como Zwinglius, que foi outro grande reformador da igreja, homens como Lutero, que era um padre católico e foi reavivado pelo Espírito Santo e fez uma revolução em sua época. Depois a gente tem gente como João Calvino, que é outro homem de uma mente extraordinária e que nos legou muitas coisas boas, muitas explicações teológicas e que visitado pelo Espírito Santo. John Wesley, com o movimento metodista e de santificação também. A gente vai ver visitações especiais do Espírito na Rua Azusa, com a explosão de um novo fogo do Espírito, no sentido de avivamento no comecinho do século XX. E aí a gente vai ver outras ondas de visitações do Espírito Santo na década de 30, houve isso, na década de 50, em outras situações. E talvez a gente deva refletir
se a gente não deve orar intensamente por novas visitações do Espírito Santo para o nosso tempo, para que haja uma renovação espiritual em todos os âmbitos da vida da igreja e da vida de nós todos, cristãos, discípulos de Jesus. Então, estas são as manifestações especiais, espetaculares do Espírito Santo. Eu citei aqui, os grandes avivamentos, o falar em outras línguas, que é um fenômeno que acontece em Atos 2, e depois ele se repete, que precisa de um ensinamento um pouco mais direcionado, que a gente vai vendo no livro de Atos, que ele aparece em situações diferentes, pelo menos 4 situações diferentes, mas isso é um agir do Espírito Santo. Há pessoas que recebem uma visitação tão poderosa do Espírito Santo, que ela está buscando, que ela desenvolve um choro contínuo de alegria. Olha que coisa! A alegria do Espírito Santo é tão forte que a pessoa passa a chorar quase que compulsivamente, ou por arrependimento. O Espírito Santo constrange com seu amor de forma tão forte que uma pessoa passa a se arrepender e celebrar a presença do Espírito Santo, a contrição no seu coração, arrependimento. Isso é uma obra extraordinária do Espírito Santo. Há experiências que são raras no nosso tempo, mas eu já vi essas experiências, já participei de cultos na minha infância com essas experiências e que são tão incríveis que a gente só precisa colocá-las devidamente no lugar, que é o chamado arrebatamento dos sentidos. É quando pessoas estão orando há muito tempo, estão fazendo jejum, estão buscando Deus tão intensamente que a presença do Espírito Santo é tão intensa que a pessoa tem os sentidos arrebatados. Então, ela cai ao chão e ela fica desmaiada ou parecendo desmaiada durante um tempo. Tal é a intensidade da visita do Espírito Santo. Jamais confundir isso com essas bobagens que aparecem em igrejas e internet, de pastor jogando paletó em gente caindo, e não sei, não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso, isso não tem sustentação bíblica, isso é uma das heresias do nosso tempo. O que estou falando aqui é uma coisa genuína, de uma busca genuína pelo Espírito Santo, e essa presença é tão forte que leva a essas experiências muito reais. Por exemplo, quando Paulo fala de uma experiência assim, ele fala que foi levado ao terceiro céu. E é uma coisa tão intensa essa visitação do Espírito que ele fala, eu nem consigo saber se foi no corpo ou fora do corpo. Pois é, isso é uma visitação especial do Espírito Santo. Parece que é o que aconteceu a Paulo e que raramente acontece, mas acontece. É obra do Espírito Santo. A outra obra espetacular são os milagres. Quando Deus age fazendo coisas que não é do nosso dia a dia, são instantâneas, são maravilhosas, que nós todos ficamos assim de queixo caído. São obras do Espírito. Deus pode fazer, Deus pode curar câncer, Deus pode curar AIDS assim imediatamente. É claro que toda cura, olha só, eu vou repetir uma frase aqui do John Stott, talvez um dos homens que mais me influenciou no ensino teológico. Eu o considero meu principal mentor, John Stott. Entre outros que eu tenho, certamente ele é o homem que produziu mais transformação na minha vida e no meu caráter de enxergar o Evangelho. Ele diz assim, toda cura é divina, toda cura. É que algumas são instantâneas e espetaculares que o Espírito faz, e outras o Espírito dá capacitações à medicina para fazer. Mas toda cura vem de Deus, portanto, toda cura é divina. Eu acho isso extraordinário e me parece centrado nas Escrituras o que John Stott fala a esse respeito. Então, o Espírito pode fazer esses fenômenos de pessoas serem curadas da perna imobilizada funcionar, de um membro do corpo funcionar. É claro que o Espírito fez mais essas obras em 3 épocas da Bíblia Sagrada. É importante você saber isso. A pergunta é, muita gente está falando, por que não tem tantos milagres no nosso tempo? Não estou falando milagre, eu vou tomar cuidado aqui, eu ia usar uma palavra forte, Dani, mas eu vou segurar aqui. Não, eu vou usar esse nome mais leve, milagres fake, eu não estou falando isso.
Milagre com hora marcada, com a quarta-feira marcada, com o apóstolo marcada. Não, não. Meus irmãos, se você cresceu espiritualmente, você não vai embarcar nessa. O que eu estou falando são milagres genuínos da visitação do Espírito Santo. E ele faz isso. Então, essas coisas, o Espírito fez mais em 3 épocas. Primeira época, a época de Moisés. Os milagres de Deus aconteceram de forma profunda. Primeira curiosidade, a geração de Moisés não foi mais fiel a Deus do que as outras gerações, mesmo vendo os milagres. Segunda geração, a geração de Elias e Eliseu. A profusão de milagres foi impressionante na geração desses 2 homens. As pessoas viam milagres assim o tempo inteiro. Segunda observação, a geração de Elias e Eliseu não foi mais fiel a Deus do que as outras gerações. Terceiro episódio histórico, na vinda do ministério público de Jesus. Jesus fez milagres impressionantes, seus discípulos também. A pergunta é, essa geração foi mais fiel a Deus do que as outras? E a resposta também, não. Os milagres são o Espírito Santo inaugurando uma época, normalmente uma época da revelação, com obras extraordinárias e espetaculares. Em Moisés ficou claro, em Elias ficou claro o movimento profético, e em Jesus, o reino de Deus. Ele é sinal, é por isso que João, o evangelista, nem chama milagre de milagre. Pode prestar atenção, ele chama de sinais, e estes sinais seguirão os que creem. Sinal é sempre algo que aponta para algo principal. Um sinal deve apontar para Cristo. Um milagre deve apontar para Cristo. Se não tiver esse alvo, a gente deve desconfiar. E para isso a gente precisa ter discernimento. Então, é essa a diferenciação que eu queria fazer aqui, quando o Espírito Santo... E por que não faz tanto hoje? Não é só hoje que não faz. Depois da igreja primitiva, dos apóstolos, a frequência de milagres diminuiu, e a razão devia ser óbvia para nós, porque agora nós temos as Escrituras, nós temos a palavra de Deus, nós temos a revelação plena de Deus. Eles não tinham essa revelação plena, então o Espírito Santo fazia coisas extraordinárias para provar, este é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, o enviado, esse é Elias, profeta de Deus, esse é Moisés, profeta de Deus. Ok? É por esse motivo. Agora, se você quiser uma experiência rica nesse sentido, é só olhar para o movimento missionário na China hoje. A China hoje estão sendo relatados milagres de Deus de uma forma muito maior do que no Ocidente. E a razão deveria ser clara para nós. Qual é a razão? Os chineses não têm acesso ao Evangelho como nós temos. Não têm acesso nem à Bíblia como nós temos. Como que o Espírito age? De forma sobrenatural, fazendo coisas. Há relatos hoje na China, relatos recentes, de Deus ressuscitando pessoas em velório. Então, de coisas extraordinárias assim. Agora, isso não é o culto, isso não é o objetivo de culto, isso é sinal que deve apontar para o Redentor Jesus Cristo. Isso nos leva ao próximo slide. O próximo já é santificação. Então, Dani, a partir de agora, abrimos o nosso espaço aí para pergunta, para dúvidas, para comentários, para a gente compreender um pouquinho melhor, tá bom? Então, aberto para vocês. Você conduz aí, Dani. Beleza, pastor. Pessoal, então, como vocês já estão acostumados, quem tiver alguma dúvida sobre o que o pastor trouxe nesse momento, pode levantar a mão ou escrever no chat, o que vocês preferirem. Eu já vou liberar aqui a Pamela, que eu acabei de ver, para a nossa primeira pergunta, então. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Opa, deixa eu ver. Pastor, sem fone. Eu agora pus o fone aqui, estou ouvindo. Quem for falar, pode falar. É a Pamela, pastor. Boa noite. Boa noite, Pamela. Seja bem-vinda. Pastor, eu vou correr o risco aqui de falar uma besteira, mas eu fiquei curiosa porque o senhor falou de Paulo, né? Que ele teve uma experiência tão forte que ele até desconfia se estava no corpo ou não. E, por acaso, eu lembrei daquelas pessoas que falam que tem uma experiência fora do corpo.
que inclusive tem eles chamam, acho que de quase morte, alguma coisa Quase assim. morte. Isso a gente encontra algum embasamento na escritura dessa experiência? Excelente pergunta, Pamela. Vamos combinar aqui, não tem pergunta absurda, não tem pergunta errada, nós estamos no lugar certo, é o fórum para tirar as dúvidas. Então, a sua pergunta é muito, muito bem-vinda. Vamos propriamente a ela. A experiência de Paulo nada tem a ver com essa experiência que é dita por outras pessoas, que é experiência de quase morte, de fora do corpo. Vamos separar essas duas coisas. A experiência de Paulo é uma visitação do Espírito Santo para que Paulo recebesse revelações de Deus que ninguém mais teve e que ele escrevesse essas revelações para que todas as gerações tivessem acesso a essa revelação de Deus. Então, este é o evento e este é o objetivo. Paulo recebe uma visitação tão extraordinária que ele consegue enxergar os céus nas suas divisões que os judeus entendiam. Por que ele fala terceiro céu? Porque os judeus via esse primeiro céu, que a gente vê como primeiro céu. Um segundo céu era o paraíso, onde as pessoas estariam depois de morto, o espírito das pessoas. E um terceiro céu, onde era o trono de Deus e onde seria o lugar que seria unido à nova terra para a experiência da nova criação. Então, Paulo está falando dessa experiência. A outra experiência que você citou, de fora do corpo, aí a gente precisa dividir em duas situações. Uma situação que ela é orgânica, física, e que tem até algumas explicações da medicina, e essa eu já falo agora, e tem uma que é simplesmente engano, que é uma questão de espíritos malignos que enganam as pessoas e acham que, por exemplo, ela está fora do corpo, ou ela está visitando a avó, está visitando um parente que já morreu, ou a avó está visitando. Não, não. Isso é espiritismo, isso não há sustentação bíblica, eu estou separando isso já, tá ok? Paulo é uma coisa e isso aqui é engano mesmo, não tem outro nome. São demônios que se utilizam de memórias para induzir as pessoas a esse tipo e fazer associações com parentes e tudo mais. Tirando isso fora. Agora eu estou falando de uma experiência real, neurológica, que a medicina trata, que são pessoas que chegam no limiar da morte, que é a separação do corpo e da alma, ou da parte material e imaterial. E essas pessoas, elas são capazes de ter a experiência de ver como se o espírito dela se apartasse do corpo. E, claro, esse espírito retorna, senão a gente não saberia a esse respeito. Então, é uma experiência do limite da morte, em que a pessoa tem uma experiência neurológica, química, que ela vê a sua parte imaterial, que a gente chama de espírito, diferente do corpo. Há pessoas que chegaram a relatar que elas conseguiam ver elas mesmas deitadas num caixão. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque há espíritos malignos tentando confundir. Mas os médicos dizem que há uma experiência neuropsíquica que pode tornar isso possível. Então, eu estou separando aqui, espero que tenha ajudado, esclarecido aí, Pamela. Dani? Tá me ouvindo? Estava no mudo aqui, pastor. A Pamela me ouviu? A Pamela escreveu ótimo aqui no chat. Se quiser que eu libere, ótimo. Pode falar, Pamela, mas eu acredito que... Então tá bom. Deixa eu ver se teve mais alguém por enquanto. Pessoal, se vocês quiserem, podem levantar a mão ou escreverem no chat. Vamos ver se aparece mais alguém. Vou olhar no WhatsApp também, ver se tem alguma vamos dar uma coisa. olhadinha no WhatsApp para ver se surgem mais algumas questões aí, se for o caso. Não, por enquanto no WhatsApp também não, pastor. Opa, acho que apareceu aqui o Rogério. Deixa eu liberar o microfone dele. E eu me engasguei com a água aqui, já estou voltando. Pode falar, Rogério. Boa noite, pastor.
Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Amém. A minha pergunta é uma dúvida, pastor. Vai lá. A respeito do que o pastor falou, a respeito de alguns irmãos, né, que jogam paletó e faz aquele tipo de coisa. A palavra diz que também Elias, né, curava com sua capa, Paulo curava com seu lenço. Aí eu queria saber a respeito dos dias atuais. Essas pessoas fazendo isso com terno, com lenço, se estão, né, engajados dentro da palavra ou se são coisas do homem mesmo, se não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo. Excelente pergunta, Rogério. É isso mesmo a pergunta? Tem mais uma parte ou não? Não, a minha dúvida era essa, né? Tá. Para saber se é realmente o poder do Espírito Santo mesmo ou se é meio que um teatro, né? Porque muitas das vezes a gente vê que é um pouco de meninice, né? Rogério Vitalino, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Então vamos lá. Você citou 2 exemplos aí de visitações do Espírito Santo, do poder de Deus agindo. Por exemplo, o caso de Elias, Eliseu, com a capa, e o caso de Paulo, lenços, Pedro e Paulo, sombra, lenço, que curavam. Vamos entender isso. Primeiro, é fundamental que a gente entenda esses episódios à luz da revelação bíblica. Na época de Elias, eu disse aqui a vocês que houve visitações especiais do Espírito Santo em determinados momentos da revelação da redenção. Por exemplo, na época de Moisés. Os milagres de Moisés eram extraordinários. Ele tocava com um cajado e saía água, né? Ele fazia coisas, abria o Mar Vermelho. Por quê? Porque Deus estava dando início a uma nova era da sua revelação. Ou seja, Moisés estava trazendo a lei de Deus e preparando o povo para a terra prometida. No caso de Elias, o ministério profético. Estava sendo inaugurado ali o ministério profético. Então, o Espírito visitava de uma forma intensa. Na época de Jesus, evidentemente, Jesus fazia milagres extraordinários, outra visitação e outro início de era de visitação do Espírito Santo. E com os apóstolos. Os apóstolos, Paulo e Pedro, principalmente os líderes principais da igreja, faziam milagres extraordinários. E por que eles faziam? Porque o Espírito estava confirmando a era da igreja, o poder de Deus agindo, dando concretude, validando que eles tinham neles o poder do Cristo ressurreto. Cristo ressurreto, o seu Espírito estava agindo neles com poder. Então é por isso que isso acontecia. Mas depois desses homens, a gente não vai ver mais as experiências assim. E por que não vai ver mais? Porque Jesus Cristo já veio, já trouxe o reino e já foi nos dadas as Escrituras. E ainda nós temos o Espírito Santo para nos iluminar as Escrituras. A pergunta é, Deus não faz coisas extraordinárias? Faz. Ele faz principalmente quando os locais não têm acesso à revelação das Escrituras. Eu dei o exemplo, por exemplo, na China e em outros lugares. Mas isso não é mais o que acontece hoje. Agora, essa experiência que você citou, do paletó jogado, de gente dançando não sei do quê, e isso é uma pena que aconteça, porque essas pessoas sequer elas ouvem o que Paulo ensina, que os dons espirituais devem ser utilizados na dinâmica do amor e com ordem e decência. A outra pergunta que a gente deveria fazer é: esses episódios que reivindicam ser uma nova visitação do Espírito, eles estão apontando para o quê? Porque Moisés estava apontando para a lei. Elias estava apontando para o ministério profético. Jesus apontava para a vinda do reino de Deus. Paulo e Pedro apontavam para o poder do Espírito Santo na igreja. E esses movimentos estão apontando para quê? A não ser para fazer congressos, ganhar dinheiro, vender CDs, vender um poder espiritual, vender a fé. Percebe? Que ele não tem a motivação. Primeiro, você não consegue justificar. E segundo, que há muita malandragem. Não tem outro nome para isso. Há muita malandragem e pega pessoas incautas e engana muitas pessoas. E isso tem acontecido com uma frequência absurda, absurda. E é uma pena que isso aconteça. Por exemplo,
nós vimos aí durante muito tempo, eu vou citar nome aqui só para a gente se referenciar, pastores conhecidos por esse movimento de milagres, como aqui no Brasil, eu esqueci o nome agora, puxa vida, me fugiu o nome, eu estou com o Mori Cerulo na cabeça, mas não é o René Mori Terranova, Cerulo, pastor? se vestia todo de branco, você se lembra, Dani? René Bastante Terranova ou não? famoso, me esqueci agora, que ele tinha um show em que, nesse show da fé, por assim dizer, as pessoas traziam pessoas... Tem um pessoas... estrangeiro, pastor, que é o Benny Hinn. Estrangeiro. Benny Hinn. Benny Hinn, exatamente, Benny Hinn. É triste a gente falar isso, porque o Benny Hinn, o ministério dele inicial foi um ministério abençoador, abençoou muita gente, mas depois ele se encantou com outras coisas e parece que ele perdeu a referência de Cristo, dos apóstolos, da Bíblia Sagrada e começou a virar um showman. Eu ouvi dizer que recentemente agora ele deu um testemunho se arrependendo disso. Tomara que isso seja verdade, porque ele foi um instrumento de Deus, se desviou disso, e se isso for verdade, é uma grande notícia. Tomara que seja... Mas aí, durante muito tempo, ele foi se enchendo de vaidade, e há relatos de que o show dele, ele preparava foco de luz, lugar no palco, para fazer o milagre. E o milagre, entre aspas, era feito por uma pessoa da equipe dele, que se sentava numa cadeira de rodas, e já tinha toda lá uma combinação para essas coisas acontecerem. Ou seja, é muito triste ouvir essas coisas. Esses paletós, esse negócio de gente ficar dando risada o tempo inteiro, alguém começa a rir, isso são fenômenos explicados pela psicologia, quando não é simplesmente uma palhaçada, não tem outro nome mesmo para isso. Então, uma coisa nada tem a ver com a outra. Aqueles episódios aconteceram porque estava começando uma nova administração da revelação de Deus e ela estava apontando sempre para alguma coisa de inteira importância na história da redenção. Ok, Rogério? Tudo bem. Obrigado, pastor. De nada, Rogério. Fique à vontade. Mais alguma coisa, Dani? Acredito que no chat não. Também não apareceu ninguém com a mão levantada. Acho que dá para seguir, pastor. Dá para seguir? Você pode me confirmar o horário aí, Dani? Deixa eu virar aqui o celular. 9h13 agora, pastor. 9h13. Então, a gente está buscando fazer com que a gente não tapasse muito de 1h30 de aula, para não ficar cansativo para vocês aí. Eu vou fazer o seguinte, então eu já vou começar o próximo assunto, mas só iniciar ele, ou se vocês quiserem usar esses próximos minutos para alguma outra pergunta, que provavelmente ainda está não especificamente na aula de hoje, mas de aulas anteriores que ficou, ou alguma dúvida mesmo sobre o mundo evangélico, o cristianismo, podem fazer agora, que a gente poderia ajudar a vocês nessa direção. Se não, eu já começo santificação aqui, a gente usa os próximos 15 minutos para esse conteúdo, tá ok? Eu vou só voltar aos slides, então. Para vocês, meus irmãos, uma notícia triste, mas que preciso compartilhar com vocês. Eu fui avisado agora pela GIS que a nossa irmã Guilhermina, a Guezinha, tão querida nossa, que está lutando com a questão de saúde, ela acaba de falecer na noite de hoje, agora há pouco. Então, a nossa irmã Guezinha faleceu, e a informação é que ela teve uma parada cardíaca a partir de sintomas de Covid, né? Ela já tinha saúde debilitada e ela, infelizmente, partiu. Infelizmente, claro, para nós, é claro que nós cremos que ela foi recebida nos céus, está sendo consolada pelo Senhor, mas para nós, a gente sente a partida. Então, a Manguezinha partiu para o Senhor, e a Dorinha, a irmã dela, está no hospital. Então, muitos irmãos precisando da nossa oração, as famílias, a gente vai orar para que Deus conforte a família da Guezinha nesse momento tão difícil. Então, era essa informação que eu queria dar a vocês. Ok? Voltando ao conteúdo da nossa aula, então.
Vamos lá. Se não há, então, e é natural que haja menos pergunta, porque a gente já vem explicando a maioria dessas questões aí há algum tempo, então vão sanando as dúvidas, é natural. Então, vamos agora ao 10º item da obra do Espírito Santo, que é a santificação. Doutrina da santificação. A santificação como obra do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o que é santificação ou santidade. E a santificação é algo que a gente precisa compreender como algo que está sendo reconstruído porque perdeu a sua essência natural. Deus cria um mundo no Gênesis, um mundo santo. Deus é santo e cria uma criação que é santa, é perfeita. E cria seres humanos também santos, que é o primeiro casal, em total comunhão com o seu Criador. Então, nós vemos na experiência do Gênesis, no começo das eras do mundo, uma terra, ou um planeta, que experimentava a santidade de Deus. E a santidade quer dizer perfeições, a glória plena de Deus atuando, ou seja, a santidade de Deus, a separação, a dedicação, isso é santidade. Agora, em Gênesis 3, nós somos informados que essa santidade foi quebrada pelo pecado. E com o pecado entrou a morte no mundo. E o mundo e a criação de Deus perdeu a sua santidade original. Desde então, Deus está trabalhando para restaurar a santidade à sua criação e principalmente aos seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Esse processo chega no ápice em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Jesus é aquele que veio nos ensinar, trazer o reino de Deus, nos mostrar quem Deus é, como um Deus que a gente não tinha acesso porque era espírito, e veio mostrar como um ser humano deve ser, portanto, a santidade da vida. Então, isto é santidade. Santidade é um estado original perfeito. E santificação é um processo de restauração desse processo original que era perfeito e que foi perdido. Então, é muito importante a gente relacionar essas duas coisas, santidade e santificação. Ok? Em certo sentido, santidade é um atributo, depois da queda, somente de Deus e dos anjos. O que nós estamos experimentando é santificação. É um processo constante de melhoria como obra do Espírito Santo e como esforço humano, na direção do quê? De se tornar, cada um de nós, semelhantes a Jesus Cristo. Ou, em outras palavras, mostrando, manifestando o fruto do Espírito. Qual é a prova do nosso movimento de santificação? Que a gente está crescendo em santidade. A prova é que nós estamos manifestando o fruto do Espírito. Não necessariamente os dons. Os dons são ferramentas. O produto final é o fruto do Espírito. Ok? Então, essa observação que eu queria fazer logo de início, para a gente entender o que é a santificação. Então, agora a explicação aí do slide. É um processo. Veja, é um processo que se inicia logo após a conversão. O Espírito Santo agiu, mudou a direção do nosso coração, veio morar em nós, nos perdoou e nos purificou os pecados, começa o processo de santificação. E vai até quando? Vai até o último dia da nossa vida. Porque sem a santificação, diz a Bíblia, ninguém verá a Deus. Com dor no coração, eu vou dar um exemplo agora. A santificação na vida da irmã Guezinha durou até agora há pouco. Deus utilizou todos os dias da vida dela para santificá-la. Alguns de nós vamos experimentar a morte, talvez a nossa geração inteira. Mas se Jesus retornar a este mundo
como Senhor de todas as coisas na nossa geração, então o arrebatamento vai ser a experiência última que Deus vai nos levar em termos de santificação. Eu preciso dar uma pausinha aqui só para pedir um favor para Giz, um minutinho só. Giz, coloca para mim o carregador aqui, por favor. Carregador. Então, é isso que acontece. É um processo que vai até o dia da nossa partida ou vai até o arrebatamento, esse processo. Portanto, todos os dias o Espírito está agindo em nós e nos chamando a um esforço de santificação. Terceira coisa, diferentemente da regeneração, que é a obra apenas de Deus, vamos lembrar o que é regeneração? Regeneração é aquele ato pelo qual Deus abre os nossos olhos espirituais, nos dá o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e nos adota como filhos e declara que por causa do que Cristo fez, nós fomos perdoados, portanto, ganhamos um novo nascimento, o nome disso é regeneração. Isso é uma obra apenas de Deus, é o poder de Deus que faz isso. Agora, a santificação é diferente disso. A santificação é um processo que começa logo após a regeneração e envolve o trabalho, a obra do Espírito Santo e a nossa dedicação, o nosso esforço. Olha só, aqui eu já separo uma coisa. Dedicação e esforço nada tem a ver com mérito. Nada tem a ver com mérito. Mérito é você merecer algo. E esforço e dedicação é você trabalhar por alguma coisa, não porque você merece, porque alguma coisa foi te oferecido e você está trabalhando por isso. O mérito não é teu. Em quarto lugar, a santificação é um trabalho conjunto entre o espírito e o esforço humano. Ou seja, esse é um ato que, se nós não buscarmos a santificação, o Espírito Santo não vai fazer por nós. Por outro lado, se só você buscar a santificação sem a ajuda do Espírito Santo, você também não vai conseguir. Então, quando você falar assim, eu estou me santificando, eu estou buscando a santificação, você precisa lembrar que esse é um ato, sim, de esforço humano, mas é um trabalho conjunto, porque o Espírito Santo está dando as condições para isso. Sem isso, não há santificação. Agora, crescer em santidade, o que significa? Em resumo, a Bíblia vai dizer que crescer em santidade é ser cada vez mais parecido com Jesus. Cada vez mais semelhante a Cristo. Quem Cristo era? Perfeitamente santo, perfeitamente obediente. Jesus Cristo foi aquele ser humano em que as virtudes do fruto do Espírito, as 9, apareciam o tempo inteiro. Isso é santidade. Ok? E nós somos chamados a crescer em santidade, crescer na manifestação do fruto do Espírito, para nos tornarmos cada vez mais parecido com a vida de Cristo. E agora, olha essa penúltima indicação aqui, porque ela é importante. E ela pode gerar, talvez, alguma dificuldade, por isso que eu quero chamar a atenção. Quanto mais eu cresço em santidade, mais humano me torno, e não mais espiritual me torno. Vou repetir. Quanto mais cresço em santidade, mais humano me torno. Deixa eu voltar a explicar o que eu expliquei agora há pouco, o que era santificação. O homem foi criado santo. A santidade de Deus foi comunicada aos seres humanos como característica. Em Gênesis 3, ele perde essa santidade e começa um processo que é chamado de santificação para a recuperação dessa santidade. Então, o que o homem perdeu em santidade foi perder a humanidade. Quando nós pecamos, não é porque nós somos humanos. Nós pecamos porque nós estamos deixando de ser humanos. Por exemplo, um estuprador. Um estuprador é um pecador porque ele está deixando de ser humano.
Um homem que violenta a mulher, ele é um pecador porque ele está deixando de ser humano, ele perdeu a santidade da vida, ele está abandonando a santidade da vida. Alguém se torna corrupto para desviar dinheiro da saúde pública porque ele está deixando de ser humano. Então, eu cresço em santidade e me torno mais humano, ou seja, eu vou recuperando aquilo que eu perdi, que a minha natureza humana foi me inclinando, ok? E a última indicação aqui, o problema, então, como conclusão, não é a nossa humanidade. O problema é a nossa mundanidade. O Espírito Santo quer que você se torne mais humano e não menos humano, porque Jesus Cristo foi o perfeito ser humano. Ok? Agora, o que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e da correção é a nossa mundanidade, é a nossa inclinação da nossa natureza humana para o pecado. Isso sim deve ter uma luta constante contra isso. Então, é muito importante que a gente compreenda esse processo de semelhança a Cristo, que vai nos tornando mais humanos e que a Bíblia chama de santificação. Vamos ao próximo aí, Dani. Então, olha, reforçando a diferença, eu já falei, mas eu estou reforçando, entre santificação e justificação. A justificação é um ato único de Deus, declarando o homem perdoado, livre da culpa, por causa dos méritos da obra de Cristo em sua obra de sacrifício e a sua obra redentora, que nos redime, que nos perdoa, que paga o preço por nós e que nos reconcilia com Deus. Justificação é um ato de Deus. É por isso que as pessoas falam, gente, aqui me dá a oportunidade. Eu falei domingo, por exemplo, sobre salvação. Uma pessoa pode perder salvação ou não? Há uma guerra na internet entre denominações sobre essa questão, se pode perder a salvação em nós. E tudo isso é por causa de não entender completamente essas duas doutrinas. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, eu posso perder a salvação, se nós estivermos entendendo salvação por justificação, é impossível perder, porque é Deus quem faz, e Deus faz de uma vez por todas. Agora, pode ser que a pessoa esteja na cabeça dela salvação como santificação. Eu posso deixar de me santificar? Claro que pode. Mas quando nós estamos falando de salvação, é aquele ato de Deus que nos declara perdoados e livres da culpa. Depois é desenvolvimento da salvação. Por isso que Pedro vai dizer, desenvolvei a vossa salvação. Paulo vai dizer, trabalhai a vossa salvação. Do que ele está dizendo? Depois que vocês foram justificados, agora é a hora de buscar a santificação. E o que é a santificação? Um processo contínuo de aperfeiçoamento espiritual, em que o Espírito vai agindo na direção de nos tornar mais parecidos com Cristo. Envolve a obra do Espírito e envolve o esforço e a dedicação humana. Nunca o mérito humano, mas o esforço e a dedicação humana. Essa é a diferença entre essas duas doutrinas. Próximo, Dani. Ok. A aula que vem, a gente começa com a obra do Espírito Santo através da graça comum na humanidade. Por que coisas boas acontecem fora da igreja? Porque tem pessoas cheias de dons lindos fora do corpo de Cristo. Por que o mundo não entra num caos completo por causa do mal que existe? Por que Deus tolera, às vezes, pessoas que a gente acha que não deviam ser toleradas? Por que é que tem sol e chuva para todo mundo e não só os cristãos? Por que tem arte? Por que tem Divina Comédia? Por que tem Mona Lisa? E esses caras não eram necessariamente crentes? Por que tem bons políticos que não necessariamente eram crentes? Por que tem ciência trazendo cura? Por que tem as estações do ano, as habilidades humanas em geral? Bem, a Bíblia vai dizer que é por causa da graça comum do Espírito Santo, que é o assunto da nossa próxima aula. E eu termino a aula aqui só perguntando se surgiu mais algum questionamento, Dani, os últimos 2, 3 minutos, e a gente vai concluir a aula. Está com você de novo. Beleza, pastor. Bom,
A Fúvia já comentou aqui, interessante a próxima aula, o pessoal já está animado, então, aí para a próxima Legal. aula. Pessoal, se tiverem mais alguma pergunta sobre o que o pastor falou, eu vou até retornar aqui os slides um pouquinho. Fiquem à vontade aí para escrever ou no chat ou levantar a mão aqui no Zoom. Vamos ver um pouquinho. Enquanto o pessoal vai aí vendo se tem a questão ou não, senão a gente já conclui, só lembrando, então, que na quinta-feira que vem, nós concluímos todo o conceito de doutrina da pessoa do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo, o ministério. E aí a gente vai começar a ler Atos, capítulos 1 a 28, a partir dessa compreensão. Vocês vão ver como vai dar uma leitura muito mais ampla com o que nós já conhecemos agora. Vamos ver todos os episódios que aconteceram lá, no Pentecostes, na casa de Cornélio, a questão com Paulo, a questão dos milagres, como Lucas vai retratando esse novo mundo de Deus. Nós vamos ver tudo isso, tá bom? À luz do que nós já aprendemos aqui. Muito bem, Dani, não precisamos estender mais, não. Se não chegou uma pergunta aqui, a gente já parte para a conclusão. É natural que, como eu estou voltando um pouquinho mais os temas, eu acho que vai sanando as dúvidas. E isso quer dizer que a gente está crescendo aí em graça e conhecimento. Então, meus irmãos, antes da gente terminar a aula de hoje, se vocês puderem abrir as câmeras, só para eu ver vocês aí um pouquinho, e já que a gente nem sempre está se encontrando, Dani, se você puder tirar aí o compartilhamento de tela, eu vou tentar abrir aqui, então, para ver se a gente consegue nos ver aqui um pouquinho mais, os nossos irmãos queridos que estão fazendo o curso com a gente. E eu fico muito feliz de a gente ter esse grupo grande de pessoas envolvidos aqui no conhecimento da palavra de Deus, crescendo juntos. Alguém perguntou aqui, a Bruna tem uma pergunta, né, Dani? A Giz apareceu aqui do meu lado, vocês viram também. Parece que apareceu aí, né? Deixa eu olhar vi alguma coisa aqui aparecendo. A Bruna perguntou agora no chat. Como funciona o dom de variedade de línguas? Bruna, vamos lá. Excelente pergunta. Isso pode estar relacionado a duas coisas distintas. A gente pode entender isso conforme Atos 2, que ali foram dons dados para as pessoas que eram judeus de nascimento falarem em outros idiomas humanos, ok? Ali tinha mais ou menos 14 idiomas. Aí é chamado variedade de línguas, ok? Então, isso é uma expressão desse dom. Mas esse dom também é chamado como variedade de línguas quando esse dom se manifesta depois de Atos 2, como nos dias de hoje. A Bíblia vai ensinar que uma pessoa fala numa língua que ela não conhece, e nunca estudou para isso. Isso pode se manifestar de duas formas. Primeiro, é uma língua que, embora ela não conheça, ela fala. E, ao falar, ela edifica o seu espírito humano, porque o Espírito de Deus está agindo nela. Ela não serve para edificar a igreja e ao próximo. Por isso que Paulo proíbe isso no culto público, a menos que tiver interpretação de línguas. Mas ela serve para edificar a própria pessoa. Isso é uma manifestação. Mas tem uma segunda manifestação que Deus tem usado no movimento missionário, que é pessoas que relataram experiências de irem pregar em países que elas nunca visitaram, línguas que elas nunca estudaram, e chegando nesses lugares, o Espírito a tomou e ela falou na língua nativa. Isso também é um dom de variedade de línguas. Então, tem essas duas manifestações, ok, Bruna? Espero ter ajudado. Muito bem. A gente está na iminência de terminar. Eu estou vendo aqui o Dani, estou vendo a Eleandra e a Raíssa. Está aqui, estou vendo o Rogério Vitalino, a Pamela, a Clarinha, que está com os pais aí, com o Michael, né? Com a Raquel. Maravilha. Maravilha. A Clarinha foi convidada para estar na reunião do Atos Jovem, que vai ser sábado. Eu vou estar com o Atos Jovens nos 3 próximos sábados, das 8 às 9 horas.
qualquer jovem que quiser e puder esteja, tá bom? Vai ser virtual também, vai ser pelo Zoom. A Kelly... o Dani está aqui. Eu ia falar Kelly, mas o Dani está aqui. Ele pode incluir você lá. A gente vai se encontrar. E o assunto de sábado agora vai ser a Reforma Protestante, como o Espírito agiu nesse evento aí especial. Tá ok? Estou vendo aqui também, lá desde Sorocaba, um bebezinho lindo com a Alex e com a Fúvia. Olha só lá que lindo, olha. Que maravilha, que maravilha. É o Daniel, né, Alex? Daniel. Daniel, Lucas, Zion, tem uns nomes bonitos aqui aparecendo na igreja. Tem o Elias, que é avô de umas crianças lindas também, né, Lia? Deus te abençoe aí em tudo. Legal. Tem a Ana Montalvão, que eu acho que deve estar com a Bruna. Não, a Bruna está separada aqui, ó. Estou vendo a Bruninha em outro lugar aqui, né, Bruna? Que Deus te abençoe. Estou vendo aqui também a Evelyn. Evelyn, que alegria ter você aqui com a gente, viu? Sempre muito especial a gente estar estudando a palavra de Deus juntos. Estou vendo aqui que a Cris está aqui. Eu acho que é a Cris do Cláudio, eu imagino que esteja aqui. Para mim está aparecendo só o nome Cris. E também tem a Ana Letícia, que está no Atos Jovem também. Tem a Cida Cesareto, tem a Rosinha. A Rosinha só estou vendo a foto, e a foto vem com uma risada grátis. Se ela mostrar a câmera, também vai ter uma risada grátis, né, Pamela? Sempre tem um sorriso gratuito aí. Isso é graça comum. Isso é um belo exemplo da graça comum. Estou vendo o Orandir, o meu mano Orandir, desde Itupeva. Que Deus te abençoe, Orandir. Estou vendo aqui o Jefferson também. A Rosângela talvez esteja com o Rogério. O Robson e a Érica e os bebês que estão lá. 2 bebês na quarentena dentro de casa. Olha... A Fúvia sabe o que é isso, e o Alex também. A Pamela tem um, mas já sabe o envolvimento que tem tudo isso aí, né? Então, legal. Deixa eu ver se tem mais gente aqui aparecendo. Os que eu estou vendo são esses. Tem mais? Deixa eu ver aqui. Está aparecendo aqui o Elton, o Pedrinho Miguel, a Carla Patrícia. A Carla, eu não estou lembrando quem é. Não sei se ela pudesse abrir aí. A Ritinha Rolim. Deus abençoe, Rita. Sua mamãe também, tá? Que legal ver todos vocês. Então, eu quero me despedir aqui, agora no final da nossa aula, dizendo da alegria de estar com vocês, da gente aprender juntos a palavra de Deus. E eu queria fazer uma oração final agora, pela família da irmã Guezinha. Essa notícia que impactou a gente aqui, a partida da irmã Guezinha, e a gente tem a Dorinha também no hospital. Então, é um momento assim que a gente sente no coração, mas nós vamos orar para o conforto do Senhor a eles. Vamos orar juntos, gente? Pai, nós pedimos agora o teu socorro sobre a família da irmã Guezinha e da Dorinha. Nós cremos que o Senhor a recebeu hoje. E acabou todo o sofrimento, toda a dificuldade de locomoção, tudo aquilo, Senhor, que limitava ela. Agora ela está com o Senhor, está livre de todas essas coisas. Mas como seres humanos, nós sentimos a saudade, a partida, e nós agradecemos pelos dias que o Senhor nos deu com ela. Cada encontro, cada visita, cada sorriso dela, cada expressão de vida. Senhor, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor console os familiares, que são pessoas que já estão na idade madura, na parte mais final já da existência nesse mundo, Senhor. Tem misericórdia, inclusive, da Dorinha, que está no hospital agora. Traz cura a ela, Senhor. Se o Senhor quiser, se o teu Espírito quiser, se for da tua vontade, o Senhor pode tocar aos pulmões, curar e trazê-la de novo à saúde. Pai, guarda cada um de nós, os nossos familiares, e ajuda a nos ajudar uns aos outros no poder do Espírito Santo, que nos dá ânimo, nos dá coragem, ousadia para viver mesmo em meio aos sofrimentos e desafios dessa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, amém. Fiquem com Deus, um abraço. A gente vai passando informações a respeito da nossa irmã querida Guezinha e vão estudando. Sábado nós temos Atos Jovem, 8 da noite. Domingo nós temos culto às 10 da manhã. A gente vai ter que cuidar um pouquinho aí dos novos protocolos sanitários. Então, provavelmente, a gente vai ter que inscrição no culto, porque a gente só vai poder ter 80 pessoas no culto domingo, que é a ordem do poder público, tá ok? E eu vou pedir já para o Orandir, o Jefferson, o nosso pessoal aí da equipe presbiteral, que no domingo nós vamos ter a última aula de domingo dos batizandos. E a gente está convocando aí os nossos pastores e presbíteros
para a gente apresentar todos os irmãos que vão se batizar. Então, nós vamos começar das 6 às 7 no domingo, via Zoom, tá bom? Das 18 às 19, nós queremos contar com a nossa equipe pastoral para dar boas-vindas aos nossos irmãos que vão se batizar no sábado seguinte. Não nesse agora, no outro, né? Então, domingo é a última aula de domingo para o grupo de batismo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração, tchau, uma boa noite e até a próxima. Fiquem com Deus. Dani, estou desligando aqui também, tá bom?